Ela costumava correr. Correr atrás de palavras que nunca vinham. Correr atrás de presenças que sempre escapavam. Correr atrás de gestos que, no fundo, nunca pertenciam a ela. Era uma corrida silenciosa, quase invisível. Ninguém via, mas dentro dela havia um coração ofegante, cansado, tentando alcançar alguém que parecia sempre 2 passos à frente. No começo, ela acreditava que isso era amor. Amor para ela era insistir. Era esperar uma mensagem que nunca chegava. Era justificar silêncios com desculpas inventadas. Era aceitar migalhas, achando que no fundo aquilo era sinal de cuidado. Porque ela aprendeu cedo demais que se não corresse, seria deixada para trás. E assim, ela corria. Corria quando precisava se explicar. Corria quando sentia que estava perdendo espaço. Corria quando a ausência dele parecia grande demais. E quanto mais corria, mais distante ele ficava. Era como tentar segurar água nas mãos abertas. Quanto mais apertava, mais rápido escorria. Mas um dia, no silêncio da própria solidão, ela se viu exausta. Não era só o corpo, era a alma. Estava cansada de ser a única a lutar, cansada de ser a única a chamar, cansada de ser a única a correr. Foi nesse ponto que uma verdade dura, mas libertadora, nasceu dentro dela. Amor de verdade não exige perseguição. Quem quer, permanece. Quem sente, fica. Quem escolhe, não precisa ser empurrado, lembrado, implorado. Ela começou a perceber que todo esse esforço não a aproximava dele, apenas a afastava de si mesma. Cada vez que corria atrás, se perdia um pouco mais. Cada vez que implorava por atenção, diminuía o próprio valor. Cada vez que aceitava migalhas, esquecia que merecia um banquete. E então, algo mudou. Não de uma vez, não de forma brusca, mas como quem desperta lentamente de um sonho cansativo. Ela simplesmente parou. Deixou de correr, deixou de insistir, deixou de se desgastar tentando segurar quem claramente não queria permanecer. E foi nesse ato de desistência que nasceu sua verdadeira força. Porque desistir de correr não era desistir do amor, era desistir da ilusão, era desistir da ideia de que só valeria a pena se fosse conquistado com esforço. Era desistir de acreditar que precisava implorar para ser escolhida. Agora, ela sabe. Quem quer, nunca vai embora. Quem ama, não precisa ser convencido. Quem vê valor, permanece por conta própria. E é nesse novo entendimento que sua caminhada começa. Não mais uma corrida desesperada, mas um passo firme em direção a si mesma. Ela não percebeu de imediato, mas todo esse correr atrás escondia algo muito mais profundo: o medo da perda. Não era apenas sobre ele, era sobre todas as vezes em que sentiu que não foi suficiente. Era sobre a menina que um dia implorou por atenção e recebeu silêncio. Era sobre a jovem que acreditou que precisava ser perfeita para não ser abandonada. Cada passo atrás dele era, na verdade, um grito silencioso. Por favor, não me deixe também. Esse medo a acompanhou como uma sombra. E por isso, ela confundia amor com esforço. Achava que se não se sacrificasse, não seria digna de ficar. Achava que se não mostrasse constantemente seu valor, seria esquecida. E esse padrão a aprisionava em uma corrida que nunca terminava. Mas com o tempo, ela foi percebendo as rachaduras dessa crença. Se fosse amor, por que precisava implorar? Se fosse verdadeiro, por que exigia tanto sacrifício unilateral? Se fosse real, por que a deixava sempre esgotada e nunca preenchida? Aos poucos começou a entender. Não era ela que estava errada por esperar reciprocidade. Era ele que nunca teve intenção de permanecer. E a verdade, por mais dolorosa que fosse, tinha que ser encarada. Quem realmente deseja ficar, não precisa ser seguido. Quem quer, cria espaço. Quem sente, oferece presença. Esse despertar não veio sem dor.
Foi um processo de confronto interno, de enxergar que todo o esforço não mudaria nada. Não importava o quanto corresse, não seria isso que faria alguém amar de verdade. E foi nesse momento que uma semente de força começou a nascer dentro dela. Ela começou a aceitar que não era sua obrigação convencer ninguém a ficar. Não era sua função correr atrás de alguém que já havia decidido partir, mesmo que em silêncio. E mais ainda, que sua vida não podia se resumir a mendigar migalhas de afeto. Essa consciência trouxe lágrimas, mas também trouxe libertação. Porque quando o coração percebe que não precisa mais correr, ele encontra algo maior que a presença do outro. Ele encontra paz. Ela começou a notar os sinais que antes ignorava, as desculpas que nunca se sustentavam, os silêncios longos que diziam mais do que qualquer palavra, a ausência disfarçada de ocupação. Antes, ela justificava tudo, acreditando que o problema era a sua cobrança. Mas agora, jamais desperta, percebeu: quem realmente quer estar, encontra tempo, espaço e forma. Essa constatação doeu, porque significava que durante tanto tempo ela havia acreditado em ilusões, que havia corrido atrás de um fantasma, que havia se sacrificado por alguém que nunca teve a intenção de caminhar ao lado dela. Não era falta de valor dela, era falta de verdade nele. Foi nesse ponto que ela começou a trocar as perguntas. Deixou de se perguntar: o que eu fiz de errado? E começou a perguntar: por que eu aceito tão pouco? Esse simples movimento mudou sua visão, porque pela primeira vez ela deixou de se ver como culpada e começou a se ver como merecedora. A corrida atrás de alguém sempre termina em exaustão, mas quando ela parou, mesmo com dor, sentiu uma estranha liberdade, como se finalmente tivesse soltado as correntes que a prendiam, e descobriu que a paz pode ser mais valiosa do que a companhia errada. Ainda assim, não foi fácil abandonar o hábito de correr, porque correr atrás dele já havia se tornado automático, quase um reflexo. Bastava sentir a distância e o coração acelerava. Preciso fazer algo, preciso chamar, preciso segurar. Era como um vício, e como todo vício, exigia desintoxicação. Ela precisou se lembrar, vez após vez: quem quer permanece, e repetir isso como um mantra. Cada vez que a ansiedade a empurrava a mandar uma mensagem, cada vez que a saudade queria transformá-la em mendiga de atenção, cada vez que a insegurança fazia seu peito arder, e lentamente percebeu que a vida também é sábia, porque cada vez que resistia, sentia um pouco mais de força. Cada vez que não corria, descobria um pedaço de paz que antes não conhecia. E cada vez que se escolhia, em vez de escolhê-lo, fortalecia sua própria dignidade. Ela aprendeu que parar de correr não era orgulho, era respeito. Respeito pelo seu tempo, pelo seu valor, pela sua história. E esse respeito começou a curar as feridas que antes sangravam em silêncio. No fundo, ela descobriu que correr atrás nunca foi sobre ele. Sempre foi sobre ela. Sobre a solidão que carregava. Sobre a necessidade de provar que era digna. Sobre a insegurança que a fazia acreditar que só seria completa se tivesse alguém. Quando olhou para dentro, percebeu que o que mais doía não era a ausência dele, mas a ausência dela mesma. Porque ao correr, ela se afastava de si, se esquecia, se diminuía, se abandonava. E como esperar que alguém permanecesse se nem ela mesma permanecia em sua própria vida? Esse insight foi como um choque. Era duro aceitar que a corrida era, no fundo, uma tentativa de preencher vazios antigos. Mas também foi libertador. Agora ela sabia onde estava a raiz. Não era sobre conquistar um homem, era sobre resgatar a si mesma. A partir daí, ela começou a mudar sua postura. Primeiro, em silêncio. Deixou de responder tão rápido. Deixou de implorar por encontros. Deixou de estar sempre disponível.
Não porque queria jogar, mas porque entendeu que o amor verdadeiro não é sobre provas constantes. É sobre naturalidade, sobre presença que não precisa ser pedida, sobre cuidado que não precisa ser arrancado. Ele estranhou. Acostumado a vê-la sempre correndo atrás, percebeu sua ausência. Talvez tenha tentado provocá-la, esperando a mesma reação de antes, mas, para surpresa dele, ela não correu. E esse silêncio teve mais força do que 1000 palavras. Com o tempo, algo inesperado aconteceu. Ela começou a gostar da sensação de não correr. Gostou de se sentir inteira em sua própria companhia. Gostou de não depender de respostas para estar em paz. Gostou de se perceber mais leve, mais forte, mais serena. Era como descobrir um novo mundo, dentro do mesmo corpo. Um mundo onde ela era suficiente. Onde não precisava implorar. Onde não precisava implodir por dentro só para manter alguém perto. E essa descoberta trouxe uma certeza. O amor verdadeiro não pede corridas, pede presença. E a presença começa nela mesma. Ela começou a olhar para trás e perceber quantas vezes se perdeu tentando segurar quem não queria ficar. Quantas noites chorou por mensagens que nunca vieram. Quantas manhãs acordou com o coração pesado pela ausência dele. Quantas vezes acreditou que era sua responsabilidade salvar uma relação que já estava morta. Agora, com mais clareza, percebeu o quanto isso a enfraqueceu, mas também a fortaleceu. Porque foi dessa dor que nasceu sua decisão de parar, de desistir de correr, de recuperar a própria dignidade. E cada lembrança dolorosa agora se tornava uma prova. Ela merecia mais. Sempre mereceu. Só não sabia enxergar. Aos poucos, ela começou a se reconstruir. Retomou hobbies que havia abandonado. Voltou a olhar para si mesma no espelho com mais cuidado. Se lembrou de quem era antes de todo esse desgaste. E percebeu, havia uma mulher forte ali. Uma mulher que não precisava correr atrás de nada para provar valor. Uma mulher que, quando aprendesse a permanecer em si, atrairia apenas quem estivesse disposto a permanecer também. Essa reconstrução não foi rápida, mas cada passo era sólido, e cada nova escolha mostrava que o caminho da paz sempre esteve nela, nunca nele. Agora, ela já não se reconhecia na mulher que corria atrás. Era como se tivesse deixado aquela versão no passado, e isso lhe trouxe algo precioso, leveza. Ela finalmente entendeu que quem quer nunca vai embora. Não precisa ser lembrado, não precisa ser perseguido, não precisa ser implorado. E mais do que isso, ela percebeu que a vida é generosa. Sempre que ela escolhe a si mesma, abre espaço para que o verdadeiro permaneça. Porque o amor não se mede pelo quanto corremos, mas pelo quanto escolhemos estar. Ela já não sentia aquela ansiedade de antes. Não precisava vigiar o celular o tempo todo, esperando uma mensagem. Não precisava ensaiar palavras para não parecer carente. Não precisava se encolher para caber em espaços pequenos demais. Era libertador perceber que a vida seguia, mesmo sem a presença dele. Que a respiração era mais leve quando não carregava o peso da corrida. Que seus dias tinham cor quando ela se colocava no centro. Foi então que entendeu. O amor não deve ser uma perseguição, mas um encontro. Um encontro entre dois que querem permanecer, sem que um precise arrastar o outro. E se esse encontro não existe, não há nada para sustentar. Nesse processo, ela também enfrentou a solidão. Não uma solidão amarga, mas a que ensina. No silêncio dos seus próprios dias, aprendeu a gostar de estar consigo mesma. Descobriu que podia rir sozinha, sonhar sozinha, recomeçar sozinha. E essa solidão, antes temida, se tornou sua maior aliada, porque mostrou que a pior solidão não é estar sem alguém, é estar com alguém e ainda assim se sentir sozinha. E isso ela não aceitaria. Mas, quando alguém realmente quer permanecer, não se faz necessário correr.
Essa frase começou a ecoar dentro dela como uma verdade incontestável. Lembrou de amigos que sempre estiveram ali sem que ela precisasse implorar. Lembrou da família que, mesmo com falhas, nunca deixou de permanecer. E percebeu que o amor verdadeiro sempre se reconhece pela constância. Isso trouxe uma nova clareza. Amor não é sobre grandes promessas. É sobre pequenas presenças. É sobre estar, mesmo quando é difícil. E nada disso pode ser conquistado correndo atrás. Com esse entendimento, sua postura diante da vida mudou. Parou de aceitar migalhas. Parou de se contentar com o mínimo. Parou de se colocar em último lugar. Ela começou a escolher relações que traziam leveza, não peso. Conversas que traziam paz, não dúvidas. Gestos que traziam segurança, não ansiedade. E quanto mais se escolhia, menos aceitava a velha corrida. Agora, não havia mais espaço para jogos, silêncios forçados ou afetos de ocasião. Ela sabia. Se fosse amor, seria claro. E clareza não exige perseguição. Essa transformação não passou despercebida. Quem antes a via correndo atrás, agora se surpreendia com sua calma. Alguns tentavam testá-la, esperando que ela voltasse ao padrão de antes. Mas ela já não reagia. Seu silêncio dizia mais do que qualquer justificativa. E nesse silêncio havia dignidade, porque ela entendeu que não precisava mais explicar seu valor. Quem não via, não merecia. Quem não permanecia, não era digno de seu caminho. Ela aprendeu que o amor verdadeiro não a faz perder a si mesma. Pelo contrário, o amor saudável a faz se sentir mais inteira. E por isso, nunca mais aceitaria correr atrás de alguém que a deixasse em pedaços. Esse aprendizado a fortaleceu não apenas no amor, mas em toda a vida. No trabalho, começou a se posicionar. Nas amizades, passou a filtrar quem realmente permanecia. Nos sonhos, retomou a coragem de caminhar sozinha, sem esperar aprovação. Parar de correr atrás de alguém foi, na verdade, o início de correr atrás de si mesma. Agora, quando olha para trás, percebe que a corrida nunca a levou a lugar algum. Era uma ilusão de movimento, mas a deixava sempre no mesmo ponto. Cansada, vazia, carente. Hoje, seus passos são diferentes. Não são apressados, não são desesperados. São firmes, calmos e conscientes. Ela caminha em direção a si mesma e, ao fazer isso, abre espaço para que apenas os que realmente querem permaneçam ao seu lado. Sem jogos, sem corridas, sem imploração. Apenas verdade. Esse novo olhar também mudou sua relação com o tempo. Antes, cada minuto sem resposta era tortura. Cada ausência parecia abandono. Agora, o tempo é aliado. Ela aprendeu a esperar com paz, porque sabe que quem deseja estar não precisa de lembretes. O tempo mostrou que a vida se encarrega de afastar o que não é verdadeiro e que só permanece aquilo que tem raiz. Por isso, ela já não teme mais a distância. Sabe que o que for real, resistirá. Hoje, ela não corre. Não porque desistiu do amor, mas porque entendeu o que é o amor de fato. Amor não é caça. Amor não é perseguição. Amor não é prova constante. Amor é permanência. É escolha diária. É constância sem precisar ser pedida. Essa certeza a mantém firme. Ela sabe que quem realmente a enxerga, ficará. E quem não ficar, nunca foi dela de verdade. Ela desistiu de correr. E nesse ato, encontrou algo que nunca imaginou. Liberdade. A liberdade de não implorar. A liberdade de não se diminuir. A liberdade de não se perder tentando segurar quem não queria ficar. Hoje, ela caminha com passos firmes. Não corre, não insiste, não implora, porque entendeu que o amor não precisa ser perseguido. Ele permanece, e quem realmente quer estar, nunca vai embora. E no fim, ela descobriu que não perdeu nada quando parou de correr. Perdeu apenas ilusões e ganhou a si mesma, porque o amor verdadeiro não exige perseguição.
Ele permanece, ele escolhe, ele fica. E quando ela entendeu isso, nunca mais precisou correr atrás de ninguém. Se essa reflexão falou com você, escreva nos comentários: eu não corro mais atrás. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal para mais conteúdos inspirados em Carl Jung. Até a próxima.